Oi, 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 bom dia! Vamos lá para mais um encontro aqui matinal. E hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo! Quem está assistindo depois aqui gravado no YouTube, está acontecendo ao vivo no Instagram. Que ótimo, estão me ouvindo bem, muito bom. Vamos lá então, eu sou Rosilene Braga, especialista em terapia de acesso ao inconsciente, e hoje nós vamos falar de um tema que derruba muita gente, que é a tal da inteligência emocional. O que nós vamos observar aqui hoje sobre esse tema? Então nós vamos entender o que é a inteligência emocional, quais são os pilares da inteligência emocional, como a gente pode usá-la no nosso dia a dia, aplicá-la para que a gente tire melhores resultados da nossa vida. Então eu gosto demais de falar desse livro aqui, ó, Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, do Daniel Goleman. Foi o Daniel Goleman que difundiu esse tema no mundo todo e ele trouxe aí algumas percepções, aliás, várias percepções para nós sobre esse tema, sobre inteligência emocional. Então, antes de tudo, eu quero até trazer aqui para vocês uma frase que ele usou de Aristóteles no início do livro, que é a seguinte, chamado de O Desafio de Aristóteles. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. O que ele quer dizer com isso? Gente, as emoções, elas podem surgir e, na verdade, elas devem surgir, porque sentir é algo muito bom. Mas agora, canalizar esse sentimento para a situação certa, para o momento adequado, externalizá-lo da forma mais coerente possível, aí sim, isso é muito difícil. Certa vez eu ouvi um trecho de um texto que é atribuído a Shakespeare, que diz o seguinte: você tem todo o direito de estar chateado, de estar magoado, mas isso não te dá o direito de ser cruel com outra pessoa. E muitas vezes é isso que acontece quando a gente não consegue canalizar bem as nossas emoções, aquilo que eu estou sentindo. Então eu quero trazer aqui uma percepção, né? A gente sempre utilizou um órgão do nosso corpo para representar as emoções, que é o nosso coração, e o outro para representar a inteligência, que é o cérebro. Então, o que é ser inteligente emocionalmente? É saber utilizar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu tenho de raciocínio lógico, coerente, cognitivo, para administrar o que eu sinto. E como é que eu percebo isso? Através do comportamento, através daquilo que eu externalizo, através daquilo que eu coloco para fora. Né? Uma vez eu vi uma reportagem do Max Guerin, quando tinha aquele quadro no Fantástico, né, de consultoria de carreiras, que ele diz o seguinte: a minha vontade de ir lá e bater num colega de trabalho demonstra a minha falta de integridade? Gente, a vontade não demonstra nada. Só demonstra a partir do momento que você externaliza aquilo ali. Então, ser inteligente emocionalmente é você gerenciar aquilo que você está sentindo. O que acontece muitas vezes, né? A nossa inteligência emocional, o solo mais fértil para ela ser desenvolvida ainda é na infância. Mas o que acontece? A gente vai para a escola, normalmente, né? Pelo menos foi o meu caso, a gente vai para a escola e a gente aprende um monte de teoria, aprende a decorar um tanto de fórmulas que depois a gente não usa. Né? Possivelmente vocês aprenderam a tal da fórmula de Bhaskara, decoraram tabela periódica e hoje, quem é que usa isso na vida prática? A não ser quem trabalha diretamente com isso, né? Quem é um matemático, quem é um químico, quem atua nessa área. Mas na nossa prática, nas nossas relações do dia a dia, a gente não usa isso daí, né? E ali na nossa infância, a gente não aprendeu a lidar com
com aquilo que a gente sentia, a gerenciar as nossas emoções. Quem é que foi para a escola aqui e aprendeu que, olha, um dia você vai estar lá naquele emprego que você gosta tanto e você pode ser disponibilizado novamente para o mercado de trabalho, né? Pode ser demitido. Ou então você vai estar num relacionamento que você gosta muito daquela pessoa e você pode ganhar um pé na bunda. Aquela pessoa pode não querer ficar com você. Como é que você vai lidar com as suas emoções? Como você vai agir numa situação dessa? Ou pode ser que você tá ali no trânsito e alguém te fecha e te pega de forma desprevenida. Como é que você vai lidar? Como é que você vai administrar isso daí? Porque normalmente o que acontece? Vem um rompante, um calor das emoções naquele momento e a gente acaba por reagir de forma instintiva naquele momento sem racionalizar. Né? É o que o Daniel Goleman chama de assalto de amígdala. A amígdala é uma região no nosso cérebro responsável por esse mecanismo de defesa que a gente tem no momento de ímpeto. É aquilo que diz, eu vou correr ou vou fugir? Eu vou atacar ou eu vou recuar diante dessa situação? É por isso que muitas vezes a gente não sabe dizer exatamente o que a gente faria numa situação de extrema urgência. Você tá ali diante de uma tentativa de assalto. O que você faz? Como é que você vai reagir? Você sabe como você vai reagir até estar diante daquela situação? Então, quando a gente está diante de uma situação de conflito, quanto mais eu desenvolvi a minha inteligência emocional, mais fácil é eu lidar com essas situações. Mas aí é claro que o ímpeto, o rompante, ele sempre vai vir. E como eu reajo ali diante dele é o que vai fazer toda a diferença. Então, o Daniel Goleman, ele define a inteligência emocional como a nossa capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar as nossas próprias emoções. E com isso, a maneira como a gente lida também com as emoções das outras pessoas. E a gente reage a essas emoções. Então, assim, nós não nascemos prontos. Nós não nascemos já desenvolvidos em inteligência emocional. Mas é como se fosse um músculo que, se a gente treinar, a gente pode melhorar. Melhorar a nossa autopercepção, a nossa empatia em relação ao outro e principalmente a nossa autorregulação emocional. E essa autorregulação emocional, gente, ela começa muito cedo, né? E muitas vezes a gente não aprendeu a perceber as nossas emoções, né? O que eu estou sentindo agora é medo, é raiva, é frustração, é tristeza, porque muitas vezes ali na infância a gente aprendeu que a gente não podia externalizar as nossas emoções. Quantas vezes a gente escutou assim, ai, para de drama, não é motivo para tudo isso, engole o choro. E aí a gente faz o quê? A gente reprime as nossas emoções. Só que as emoções reprimidas, gente, ao longo do tempo, elas vão ser externalizadas de alguma forma. E aí ela vai aparecer depois como ansiedade, uma síndrome do pânico, uma procrastinação, uma tentativa de se anestesiar emocionalmente. Por que é tão fácil a gente ficar horas e horas e horas ali rolando o feed e sem perceber o tempo passar? Porque de alguma forma a gente está tentando evitar um contato com a realidade, com a minha própria realidade. Porque é muito mais prazeroso ficar stalkeando a vida das outras pessoas, rolando o feed, do que vivendo a própria vida. Porque de alguma maneira eu não aprendi a lidar com as minhas emoções. Então aquela criança que foi acolhida enquanto chorava, que ela foi validada numa situação de estresse, que ela foi acolhida, que ela foi ensinada a regular as emoções, autorregular as emoções, ela vai crescer se sentindo muito mais segura, tendo muito mais prazer em viver a própria vida. Tá bom, Rosilene, como que eu faço isso com a criança? Gente,
o simples fato de acolher a sua criança, de abraçá-la no momento em que ela tá ali chorando, dando birra. E é claro, gente, como mãe, eu sei o quanto isso é difícil. Porque atrás de uma mãe também existe uma pessoa, existe um ser humano, que também muitas vezes precisou engolir o choro, que muitas vezes não teve as emoções validadas, que não aprendeu a autorregular as próprias emoções. Então, muitas vezes é difícil dar para o outro, né, principalmente para os nossos filhos, aquilo que a gente não recebeu. Mas quando eu me torno adulta e eu aprendo sobre isso, eu estudo sobre isso, eu posso sim desenvolver isso e dar para os meus filhos aquilo que muitas vezes eu não recebi. Porque talvez os meus pais, e possivelmente eles também não receberam. E eles também são filhos de pais que não tiveram essa oportunidade. Gente, hoje, quanta oportunidade a gente tem de aprender, né, de se autodesenvolver, de ir para terapia, de participar de um curso de desenvolvimento, de assistir um podcast, de fazer um curso online, né, de consumir conteúdo gratuito que tem aqui nas redes sociais, ó, de montão. E os nossos pais, os nossos avós não tiveram essa oportunidade. Então hoje não dá mais pra gente ter a desculpa de falar assim, eu não sei lidar com isso. Eu não aprendi. Ok, não aprendi, mas não aprendi. Mas vamos aprender agora? Então, quando você não souber o que fazer ali diante da sua criança, né, que tá dando birra, que tá completamente desorganizada emocionalmente, apenas ame. Ame ela do jeitinho que ela está ali. Abrace, por mais difícil que seja. Diga, eu estou aqui do seu lado. Você quer falar sobre isso? Você quer me contar sobre o que aconteceu? Você quer falar sobre o que você está sentindo nesse momento? Vamos fazer um desenho? Se você pudesse colocar no papel o que você está sentindo agora, né? O que você gostaria de desenhar? Vamos modelar essa massinha, né? Modele isso que você está sentindo aqui, né? Como que você trataria essa dor? Como que você pode externalizar? Né? Eu tô com vontade de rasgar um papel. Vamos rasgar um papel então pra gente equilibrar essa emoção. Vamos amassar essa massinha até a gente colocar pra fora isso que tá apertando aqui o seu coração. Né? Faça com essa massinha como você tá sentindo agora as suas emoções aqui dentro. Gente, quando a gente faz isso com os nossos filhos, automaticamente a gente também tá regulando as nossas próprias emoções. A gente está dando um lugar para aquilo que a gente sentiu muitas vezes e não conseguiu colocar para fora, né? Porque aí a gente deixa de ser tão travados emocionalmente, né? E aí muitas vezes a gente cresce com crianças feridas num corpo de adulto. Porque se hoje eu sou adulto e quando eu tô com raiva, eu bato porta, eu ofendo as pessoas, eu falo alto, eu xingo, eu esbravejo, então significa que eu ainda tenho uma criança ferida dentro de mim. Porque esse comportamento é uma ferramenta viável para resolver problema? É uma ferramenta viável para solucionar um conflito? Não. Para uma criança gente. Para a criança o recurso que ela tem naquele momento é chorar, é reclamar, é esbravejar, é gritar. É o único recurso que ela tem para lidar com isso. E é a ferramenta que ela utiliza. Mas se hoje eu sou adulto e eu uso essa mesma ferramenta para lidar com as minhas dores emocionais, então significa que eu cresci, mas eu tenho uma criança que está presa nesse corpo de adulto aqui. Então daí a importância de eu reconhecer as minhas emoções. Gente, sentir não é ruim. Tá? Sentir é algo muito bom, só prova que a gente tá vivo, que nós temos emoções, que tem um coração batendo e pulsando aqui dentro. E isso é muito bom. Por exemplo, você tá ali na fila do supermercado, vem uma pessoa e pisa no seu dedinho. Gente, aquele dedinho que tem o calinho ali mais dolorido, naquele momento, por impulso, qual que é a sua reação? De empurrar a pessoa, de gritar, de falar, presta atenção, aqui tem um dedo, aqui tem um pé, você não tá vendo? Mas nesse momento, quando você simplesmente se autorregula, não age por impulso, já é o primeiro passo da inteligência emocional, buscar a autorregulação. E aí você se autorregula ali naquele momento. Mantém o autocontrole, que é um dos outros pilares da inteligência emocional. Respira
respira fundo, dá uma pausa antes de reagir. Gente, sabe aquele famoso contar até 10? Gente, ele é muito válido. Contar até 10 naquele momento, ele já te dá uma pausa para você respirar. E aí você pode pensar qual motivação você tem para reagir naquele momento. Qual que é o resultado que você quer com aquela interação? Você quer dar um empurrão mesmo naquela pessoa? Você quer xingar a pessoa no trânsito? Quer mostrar o dedo para ela? Quer enfiar a mão na buzina? E qual que é o resultado que você quer daquilo ali? Hoje, num país ou numa situação global, né, em que as pessoas vivem com tanta dificuldade de ter um autocontrole, né, que às vezes você buzina no trânsito, uma pessoa vai lá e tira uma arma, saca uma arma pra você, né, que você vai lá e dá um empurrão numa pessoa numa situação como essa, e ela vai ali e te agride, porque cada vez mais as pessoas estão tendo dificuldade de se autorregularem. Então, qual que é o resultado que você quer ali após a pessoa te fechar no trânsito, após a pessoa pisar no seu dedinho no supermercado? Você quer gerar mais conflito ou você quer harmonizar aquela situação? Então, pense no resultado que você quer depois daquela interação. Isso vai te ajudar a lidar melhor. E aí a gente pode ir para o outro pilar da inteligência emocional, que é a empatia. Né? Será por que aquela pessoa tá correndo no trânsito? É só porque ela tá descontrolada mesmo, ou porque ela precisa chegar muito rápido em algum lugar, porque ela tá indo socorrer alguém, ou porque ela tá com alguém que tá passando mal no carro. E aí sair do nosso lugar e ir pro lugar da pessoa, tentar compreender o comportamento dela, as ações dela naquela situação, vai ajudar a quê? A um outro pilar da inteligência emocional, que é as nossas habilidades emocionais, que é ter um melhor relacionamento, que é me relacionar de forma mais saudável, né? Que aí é mostrar para a pessoa: olha, machucou aqui meu pé, olha, você me fechou. Ou talvez a pessoa já até foi embora, né? E aí a gente respira fundo e diz assim: Senhor, perdoe essa pessoa, ela não sabe o que faz. E aí a gente pode seguir muitas vezes de forma mais leve para a nossa vida, para o nosso caminho. E isso daí faz com que, gente, a gente saiba lidar com as situações de conflito no dia a dia. Porque pessoas emocionalmente inteligentes, elas vão saber lidar com as frustrações, né, para se sentirem menos desorganizadas aí no dia a dia. Vão conseguir tomar decisão com mais clareza e não apenas por impulso ali de uma determinada situação. Vão conseguir criar vínculos mais saudáveis no dia a dia. E aí, gente, a gente para de se vitimizar. E aí a gente passa a se responsabilizar, né? Qual que é a minha parcela de responsabilidade? Porque toda vez que alguém faz alguma coisa, que tem um comportamento que é direcionado a mim, que me incomoda profundamente, isso diz muito sobre as minhas próprias emoções que eu preciso aprender a lidar. Porque o que o outro faz, gente, diz respeito a ele. Mas o que eu aceito, o que eu permito que o outro faça comigo, aí diz respeito à minha pessoa. Então, quando alguém faz algo que me incomoda profundamente, ao invés de eu ficar apontando o dedo, julgando, criticando a outra pessoa, talvez eu possa olhar para mim. Por que o comportamento, por que esse comportamento nessa pessoa me incomodou tanto? Porque o que há em mim que se sente tão frustrado, tão chateado, tão incomodado, tão indignado quando essa pessoa se comporta dessa maneira? Porque, gente, muitas vezes, né, o universo, Deus, ele tá só mandando alguns personagens aí, alguns atores pra nossa vida, pra gente olhar para as nossas próprias dores. Pra onde eu preciso desenvolver inteligência emocional, né? Então, quando eu peço sabedoria pro Criador, pra Deus, ele vai mandar situações que me desafiem. Situações que façam com que eu trabalhe essa inteligência emocional. E aí eu até digo, gente, depois vem a prova dos 9. Será que eu aprendi mesmo? Então vai vir outra situação para que eu consiga externalizar ou não que eu aprendi a lidar com aquela situação de conflito.
E quando eu aprendo a lidar com essa situação de conflito, gente, quanto mais eu aprendo, menos isso vai se repetindo na minha vida. E vai chegar um momento que fala assim, nossa, antes eu me incomodava tanto com isso e hoje eu já nem me incomodo mais. Nossa, eu nem percebi que fulano... Nossa, você percebeu que fulano falou com você nesse tom? Fez isso com você? E aí você chega num ponto e fala assim, nossa, eu nem percebi. Eu nem percebi que fulano agiu dessa maneira, se comportou assim comigo. Por quê? Porque você aprende tanto a lidar com aquela situação de conflito, que aí chega um momento que aquilo deixa de te incomodar. E aí sim, então, eu aprendi a agir de forma inteligente, emocionalmente com aquela situação. Então, vou dar aqui algumas dicas para você aprender a desenvolver a inteligência emocional na prática. Primeira coisa, observe, sem julgar. Sinta sem julgar. Né? Pare um pouco e observe. Gente, o que realmente eu estou sentindo agora? Tô sentindo um desconforto? Uma sensação estranha aqui dentro? Opa, peraí. Por que eu estou sentindo isso? Pra que eu estou sentindo isso? Se eu pudesse dar um nome para o que eu estou sentindo agora, que nome eu daria para isso? Segundo, permita-se respirar antes de agir. Conte até 10. Talvez deixe a ideia amanhecer, o sentimento amanhecer. Porque quando a gente permite que a nossa amígdala, que o nosso cérebro emocional não domine o racional, né, que a gente reaja ali por impulso, a gente pode ter e adquirir uma maior clareza sobre aquilo que está acontecendo no momento. Às vezes, algumas pessoas exigem de nós ou cobram de nós uma resposta rápida, ali, instantânea. Gente, não tem problema algum falar assim, olha, eu preciso pensar um pouco mais sobre isso. Eu não consigo te dar uma resposta agora. Eu preciso pensar. Me dá um tempo para pensar sobre isso e depois eu te respondo. Gente, não tem problema algum a gente pedir um tempo se a gente não sabe uma resposta, se você tá sentindo as suas emoções ali, ó, em conflitos com você mesmo. Peça um tempo. Eu vou pensar e depois eu te respondo sobre isso. Gente, todo mundo vai entender. Ninguém vai dizer, eu preciso de uma resposta agora. Sinto muito, mas agora eu não consigo te responder. Tá? Pratique a autoexpressão. Dê um nome para as suas emoções. Valide essas emoções. Olha, Rosilene, tá tudo bem. Eu sei por que você tá se sentindo assim. Você tá triste, você tá frustrada, né? Possivelmente você já sentiu isso antes, isso não começou agora. Vamos dar um nome? Nossa, eu tô sentindo raiva, tristeza, ódio, amargura. Dê um nome. Dê um nome. Quando a gente dá um nome, a gente fica mais fácil a gente lidar com aquele bicho gigantesco que tá ali na nossa frente, aquela emoção. Quando a gente dá um nome, é como se a gente soubesse o que é aquilo. E aí, dando esse nome, a gente pode até se colocar num lugar de terceira pessoa. Em vez de falar, eu estou me sentindo assim, diga, Rosilene, você está com raiva? Rosilene, você está triste? Ok, e tudo bem estar triste, e tudo bem estar frustrada. É natural que pessoas, numa situação como essa, se sinta frustrada. E agora, o que você vai fazer com essa frustração? Cultive a empatia, tudo bem. Tenha empatia com você mesmo. Tenha empatia com a outra pessoa, né? Procure ajuda se necessário, faça terapia, participe de um grupo de apoio que vão te ajudar a controlar e a equilibrar as suas emoções. Isso daí, gente, é um caminho muito grande pra gente refletir, nos permitir sentir, dar nome para aquilo que a gente sente e pensar. O que eu posso fazer da próxima vez? Nossa, agora eu explodi, realmente, não deveria ter feito isso. Ok, ao invés de ficar nesse lugar de se martirizar, acolha. Ok, não foi bacana, não foi bom. O que eu posso fazer da próxima vez? Quando eu saio do lugar de vítima e me responsabilizo, dando um lugar para o que eu posso fazer numa próxima ocasião. Quando isso acontecer novamente, o que eu posso fazer? Como eu posso reagir? Gente, isso dá um poder tão grande e nos conforta. Por quê? Porque próximas oportunidades como essa vão surgir e muitas. Enquanto você estiver vivo, você vai ter
outras oportunidades de fazer um pouco diferente da próxima vez. E quando você diz isso para você mesmo, você consegue acolher o que você está sentindo, ok? Gente, é isso então. Essa aqui foi a nossa pílula terapêutica de hoje sobre inteligência emocional. Se você quer aprender mais sobre isso, continue seguindo esse perfil, né? Lá na bio do Instagram tem um convite para participar do Clube da Cura, que é um clube de assinatura que acontece semanalmente para a gente lidar com aquilo que está acontecendo na nossa vida. O objetivo é trabalhar os 12 pilares da roda da vida, né? Porque a nossa vida, a gente tem uma série de pilares que a gente precisa aprender a desenvolver, que a gente pode melhorar. Não existe nada tão bom que ainda não possa melhorar. Fica um convite aí, então, para vocês virem para o Clube da Cura. Eu tenho outros programas também gratuitos que você pode participar. Tem o programa da Cineterapia, que eu trabalho filmes, os aspectos psicológicos, os padrões inconscientes presentes nos filmes, que também acontecem aí nos roteiros invisíveis da nossa vida. Tem o desafio de detox emocional, que eu já vou divulgar para vocês também a data do próximo desafio, que são 7 dias com práticas diárias pra gente aprender a equilibrar o nosso emocional, porque se o nosso emocional está equilibrado, é muito mais fácil a gente equilibrar também as outras áreas da vida. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro.